Olá para você, aqui é a Jaque, esse é o canal de Volta à Essência, que é o canal de leitura diária da Bíblia. E se você é novo aqui, você é muito bem-vindo. Todo dia nesse horário a gente tem um encontro aqui, onde eu leio um capítulo da Bíblia, você com a sua Bíblia aí, eu aqui do meu lado, ou o celular, o que você tiver. No final a gente se entende, né? E o intuito é que você possa todo dia ler a sua Bíblia, e eu tô aqui para te lembrar, tá? Leia a sua Bíblia todos os dias para que você não seja enganado, para que você se aproxime de Deus, para que a sua fé seja renovada. E esse canal existe para isso e com esse propósito. Então você pode ativar, pode se inscrever no canal, ativa o sininho, compartilha com alguém o vídeo, compartilha com alguém que você gosta muito, ou às vezes alguém que você nem gosta tanto assim, para que a palavra de Deus chegue no coração dela e faça ali uma obra maravilhosa na vida dela, tá ok? Nós temos aqui leituras salvas, leituras anteriores, estão aqui em playlists de Gênesis, de Mateus, e agora estamos lendo o livro de Êxodo. E nós estamos no momento assim que o povo sai ali do Egito, tá ali no deserto passando poucas e boas, né, algumas experiências com Deus, e nós estamos continuando a leitura nesse contexto, tá? Antes da leitura de hoje, vamos falar com Deus, pedindo a Ele sabedoria para a palavra que Ele tem hoje, que Ele nos dê graça. Eu estou tentando me recuperar de uma gripe aqui, orem por mim, tá, gente? Orem aqui pelo canal também, porque buscar a Deus não é fácil, mas nós precisamos buscá-lo todos os dias. É isso que vai trazer renovo para o nosso coração nesses dias difíceis. Pai, em nome de Jesus, obrigada por essa palavra, te agradeço antes de tudo porque o Senhor é bom, perdoa os meus pecados, as minhas falhas, abençoa essa pessoa que também está me assistindo, perdoa também, Senhor, as falhas dessa pessoa, abençoa a casa dela, tudo o que ela tem, produz em nós corações ensináveis, corações amorosos, que possamos ser ouvintes da Tua palavra, praticantes, Senhor, e faz uma obra completa, faz uma obra através da sua palavra que a gente não consegue fazer sozinho e por nós mesmos, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço. Abra minha mente, abra nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos extrair lições valiosas e aplicar aqui na vida da gente. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Vamos lá. Leitura de hoje, palavra de Deus fresquinha aqui, pão do céu. Êxodo capítulo 19, está escrito assim: No fim do terceiro mês, depois que os israelitas haviam saído da terra do Egito, naquele mesmo dia, chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, entraram no deserto do Sinai, onde acamparam, e Israel ficou acampado ali, em frente do monte. Moisés subiu até Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos israelitas: Vistes o que fiz aos egípcios e como vos carreguei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, portanto, se ouvirdes atentamente a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis minha propriedade exclusiva dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Mas vós sereis para mim reino de sacerdotes e nação santa. Essas são as palavras que falarás aos israelitas. Moisés voltou e, tendo convocado os anciãos do povo, expôs diante deles todas as palavras que o Senhor lhe havia ordenado. E todo o povo respondeu de comum acordo: Faremos tudo o que o Senhor falou. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Então o Senhor disse a Moisés: Virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e sempre creia em ti, porque Moisés havia anunciado as palavras do povo ao Senhor. E o Senhor também disse a Moisés: Vai ao povo e santifica-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas roupas e estar prontos para o terceiro dia, pois no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Tu também marcarás limites para o povo em redor do monte, dizendo: Cuidado para não subir o monte, nem tocá-lo. Todo aquele que tocar o monte será morto. Ninguém encostará a mão naquele que fizer isso. Ele será apedrejado ou flechado, seja animal, seja homem, não viverá. Mas quando a trombeta soar longamente, eles subirão até a base do monte. Então Moisés desceu do monte e santificou o povo, e eles lavaram as suas roupas. E ele disse ao povo: Estai prontos para o terceiro dia, e não vos chegueis à mulher,
No terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões, relâmpagos e uma nuvem espessa sobre o monte. E ouviu-se um soar de trombeta muito forte, a ponto de fazer estremecer todo o povo que estava no acampamento. Então Moisés levou o povo para fora do acampamento ao encontro de Deus, e eles ficaram na base do monte. Todo o monte Sinai fumegava, pois o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia muito. Enquanto o som da trombeta aumentava cada vez mais, Moisés falava e Deus lhe respondia por meio de um trovão. E tendo o Senhor descido sobre o monte Sinai, sobre o topo do monte, chamou Moisés para lá. E Moisés subiu. Então o Senhor disse a Moisés: desce, adverte o povo para não acontecer que ultrapasse os limites para vir até o Senhor, a fim de vê-lo, e muitos deles morram. Os sacerdotes que se aproximavam do Senhor também devem se santificar, para que o Senhor não se volte contra eles. Moisés respondeu ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: marca limites ao redor do monte e santifica-o. E o Senhor insistiu: vai, desce, depois subirás com Arão, mas os sacerdotes e o povo não poderão ultrapassar os limites para subir até o Senhor, para que não se volte contra eles. Então Moisés desceu até o povo e lhe disse isso. Aqui a gente vê o Senhor marcando um momento para ter um encontro com o povo. Quando a gente volta o livro de Êxodo, lá no comecinho, quando Deus chama Moisés, dá o chamado ali para ele, vocês vão lembrar que o Senhor disse assim para ele: olha, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. E ali o Senhor fala com Moisés. Aqui a mesma coisa, o Senhor está marcando o encontro com o povo, Deus quer visitar o povo, Deus quer descer sobre o povo, só que o Senhor ele não viria num lugar onde as pessoas estivessem ali de qualquer jeito, não. Elas precisariam se santificar, elas precisariam lavar as suas roupas. E Deus estava falando: ó, no terceiro dia eu vou visitar vocês. E ali o Senhor colocou também uma regra, um limite ali, um limite até geográfico mesmo ao redor do monte, né? O Senhor marcou ali: ó, não passe desse limite para que quem passar não venha morrer. O que eu quero dizer com isso, gente? Aqui eu quero falar sobre a presença de Deus. Às vezes a gente ouve assim: ah, eu amo a presença, eu quero a presença. Ou você que às vezes não está familiarizado com a Bíblia, não vai à igreja, talvez você nunca tenha ouvido isso, né? Sobre a presença de Deus. O que é a presença de Deus? O Senhor, ele vem, ele nos visita, o próprio Deus, sabe? Visita o nosso coração, ele visita o nosso espírito. Aqui, a manifestação seria até visível. O próprio povo iria ver o próprio Deus descer. O que eu quero dizer para você? Se você quer Deus na sua vida, se você quer a presença de Deus na sua vida, você precisa fazer algumas coisas. Você precisa primeiro respeitar as regras que Deus coloca, os limites que Deus coloca. E você precisa também se santificar, abandonar o pecado, abandonar ali toda a transgressão. Sabe, se lavar mesmo, se purificar. E aqui eu não tô falando lavar com água ali, vai no chuveiro, troca a roupa, lava a roupa assim com água. Não, aqui é simbólico. Aqui nós precisamos nos lavar pela palavra de Deus. Nós precisamos nos santificar através da leitura diária da palavra de Deus. Só assim, o Espírito de Deus, ele vai começar a falar no nosso coração aqueles pecados, aquelas falhas, aquelas coisas que têm impedido de Deus visitar a vida da gente, a casa da gente. Gente, Deus, ele não habita num lugar onde a gente não quer, sabe? Se a gente quer viver no nosso erro, no nosso pecado, na nossa vida, é uma escolha que Deus também vai dar. Só que Deus, ele não vai descer, ele não vai se manifestar como ele quer. E a gente precisa, se a gente quer também, tá? Porque às vezes tem pessoas que às vezes não querem. Mas se você é alguém que quer mais de Deus, se você é alguém que quer que o Senhor visite a sua vida, a sua casa, reveja as suas atitudes, reveja como você tem vivido, sabe? Qual é o seu pecado de estimação? E deixa ele para trás. Se arrependa, abandona esse pecado, abandona essa falha e peça ao Senhor que ele te visite, sabe? E se santifique, busque até que ele venha.
porque Deus, ele quer visitar o seu povo. Aqui a gente vê que o próprio Deus, ele já estava separando Israel para ser um povo exclusivo seu. Deus quer que eu e você, nós, sejamos pessoas exclusivas dele. Mas para ser exclusivo, precisa ter atitude diferente. Algo exclusivo é algo que é diferente dos outros. Algo exclusivo é algo que é procurado, que é desejado. Sabe quando você vai numa loja, você quer comprar uma coisa e alguém fala assim, olha, esse produto é exclusivo. Não dá vontade de falar, puxa, eu queria ter, esse perfume é exclusivo, é uma linha exclusiva. Ai, eu queria tanto comprar. O que é exclusivo é mais caro. O que é exclusivo é separado, sabe? Tem quantidade limitada, sabe? Onde só aqueles que realmente querem vão atrás da exclusividade. E Deus quis fazer da gente assim, um povo exclusivo. Um povo que não fosse assim, igual aos outros povos. Um povo que ele pudesse falar, esse é o meu povo. Essa pessoa que está me assistindo, né? Você que está me assistindo, você é uma pessoa exclusiva de Deus. Deus chamou você, sabe? E para a gente viver essa exclusividade, a gente precisa dessa santidade, sabe? Às vezes as pessoas podem pensar assim, mas na igreja o povo é tudo santo, tentando ser santo. Não, somos pecadores, falhos, mas que nós nos reunimos para buscar a Deus, para que Ele nos transforme e a sua palavra nos santifique. O que eu quero dizer para você, se você quer mais de Deus na sua vida, se você quer ser uma pessoa exclusiva, sabe? Inclusive você que é líder, a Bíblia fala que até os sacerdotes tiveram também que lavar as suas roupas e se santificar. A santificação é para todo mundo, ninguém é exceção. Não é porque a pessoa é líder, é um pastor, né, um líder de algum trabalho na igreja, fora, que ele não precisa se santificar. Precisa. A santificação é para todos. E a Bíblia diz que sem santificação, ninguém verá a Deus. Que essa palavra fique no seu coração quando acabar o vídeo. Fala com Deus. Peça para Ele mostrar no seu coração onde precisa ser transformado, que pecado precisa ser deixado para trás. E peça para Ele te lavar através da palavra, tá bom? Continua firme na sua leitura, não deixa de ler a sua Bíblia. Esse momento que a gente teve aqui, embora tenha sido um tempo bem curtinho, é um momento muito poderoso, onde o seu espírito ele recebe renovação, que só a longo prazo você vai entender e vai perceber. Tá bom? Que Deus abençoe você e até amanhã no próximo vídeo. E lembre-se, leia a sua Bíblia, tá bom? Tchau, tchau, Deus abençoe.